Thalisson Camilo aqui, o engenheiro das vendas, e hoje mais um episódio do Tirando a Venda. Escolhemos esse nome porque um vendedor, ele tira a dor de um candidato a cliente, como tirando as vendas da cara dele, né? Objeções, dúvidas. Então esse é o papel de um vendedor profissional. E aqui nesse talk show nós vamos falar de vários assuntos. Hoje em especial um convidado top, um cara renomado a nível nacional, Gustavo Rangel. Seja bem-vindo, meu querido. Muito massa estar falando com você aqui, tá? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. E essa galera que quer vender, irmão, tem que assistir esse nosso bate-papo. É isso aí, ó. Segura essa energia. Esse cara aqui é um especialista em marketing e ele é muito famoso a nível nacional no segmento de marketing voltado para o ramo imobiliário. Ele vai se apresentar, vai falar dele, mas ó, segura essa pressão, hein? Hoje sai coisa boa, porque marketing e vendas tem tudo a ver, né? E a gente vai falar disso, ele vai dar opinião, né? Será que marketing e vendas são concorrentes? Será que são primos? Será que são irmãos? Será que são o quê? A gente vai falar dessa relação. Gustavão, fala um pouco de você, cara. Fala da tua história, a tua origem, como que você entrou nesse mundo, o que você faz hoje, né? Galera de Teresina, esse cara tá trazendo um negócio para Teresina, que a gente vai falar hoje também, né? Com certeza. Deixa eu te falar, antes de falar sobre mim, Thaleson, tem uma analogia que você fez sobre o marketing e a parte comercial, do bastão e tudo mais. Fala pra galera aí sobre essa analogia, acho que faz sentido já começar falando sobre isso. Top, ó. A gente estava ali nos bastidores falando sobre como eu vejo a relação do marketing com vendas. Tá? Numa corrida de bastão, um tem que levar, ele tem que dar o máximo de si e entregar o bastão para o próximo. E eu acredito que marketing e vendas são esses dois indivíduos. Trabalham com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, onde se um falhar, né, o outro perde e vice-versa. Então, eu acredito que o marketing ele leva o bastão para a área de vendas executar e transformar a demanda em negócio, em dinheiro, né, em futuros clientes e assim por diante. Essa é a minha visão, e a tua? Não, perfeito, sabe por quê? Porque as pessoas, elas acabam querendo confundir muito essa questão do marketing. E marketing é exatamente isso. O marketing ele está aqui para poder trazer resultado, né? E resultado sem a parte de vendas não tem resultado, não existe resultado, né? Eu sempre falo que o marketing também é o seguinte: é quando você, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, eu quero ir para São Paulo. Para poder ir para São Paulo, eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, posso ir a pé, posso ir de bicicleta. Então, o marketing, ele encontra formas, tá, para você conseguir alcançar o seu objetivo. Então, isso é o marketing, né? E você que está assistindo a gente aqui, você tem que aplicar marketing e você tem que ter dentro de você o seguinte: eu preciso vender, eu preciso entregar resultado. O marketing te ajuda nisso. Eu, Thaleson, meu nome é Gustavo Rangel, trabalho com marketing desde 2018, né, já entreguei consultorias não somente para clientes do Brasil, mas também para outros clientes de 5 países diferentes. Tá? Atuo hoje no mercado imobiliário, mais focado na parte do growth, na parte do crescimento do negócio imobiliário. Então, meu trabalho, de uma forma resumida, é criar experimentos, né, testar coisas e analisar esses dados, analisar essas métricas, esses números, né? Ver se aquilo está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, o que a gente pode mudar, o que a gente pode alterar. Então, essa é hoje a minha função principal dentro de um negócio, nessa parte da consultoria. E eu fico muito entusiasmado, Thales, em falar sobre marketing. Por quê? Porque todo mundo quer crescer, cara. Todo mundo quer vender, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer faturar. Mas eu vejo que muita gente peca em informações simples. Como? Um exemplo, a pessoa ela quer faturar mais em 2023, mas ela não sabe, de uma forma exata, quanto que ela faturou em 2022. Isso é marketing também. E está muito ligado também à performance em vendas. Por quê? Porque se você quer faturar, um exemplo, 1 milhão em 2023, bem, você quer esse crescimento, mas quanto que você faturou em 2022? Se você não tem esse número, se você não tem essa informação, você não tem o crescimento. Então, marketing, vendas, está muito ligado a
analisar informações, analisar dados e com essa análise você criar ações para poder otimizar o seu resultado. Eu brinco que é o efeito Uber ou Google Maps. Você não consegue calcular uma rota de um plano, tipo assim, um ponto B, se você não coloca a origem, né, que é o ponto A. Né? É calculado baseado no ponto que você está hoje e o ponto que você quer chegar, né? Então você está querendo dizer que não adianta nada você definir um número se você não sabe como é que foi antes, né? Como é que vai criar a trajetória, né? Não faz sentido algum, né? Não faz sentido algum. É uma questão inteligente. Dentro do mercado imobiliário, Carlos, a gente sabe que empreender não é fácil em qualquer tipo de segmento. Sim. Daí, eu pego alguns clientes que ele chega e fala assim para mim, Gustavo, eu não estou vendendo, mas eu vendi muito já, a minha trajetória foi de muitas vendas, mas eu não estou vendendo agora. O que eu entrego para ele de uma forma mais prática? Cara, faz o seguinte, analisa essa trajetória, as suas últimas 10 vendas, as suas últimas 15 vendas. Identifica qual foi a fonte, de como que você conseguiu esse cliente. Identifica como que foi essa trajetória, esse percurso, até acontecer, de fato, a venda. Daí, sabe o que você vai fazer agora? Já que você vendia muito lá atrás, com toda certeza o erro está em você não estar fazendo as boas práticas que você fazia lá atrás. Então, quando você tem essa informação, quando você tem essa análise, o que você faz? Você analisa e você se centraliza novamente, né, para as suas boas práticas. Você faz coisas semelhantes que trouxeram o resultado para você lá atrás. Né? Então, tudo está na informação, tudo está ali numa análise. Né? E quando você tem essa intencionalidade, essa via um pouco mais estratégica, de olhar um pouco mais o negócio em relação ao resultado de cima para baixo, as coisas acontecem. Top. A gente está numa cidade, Teresina, que é uma cidade que é referência em saúde, né, medicina, né, Gustavo? E quando tu fala isso, eu olho certinho como o médico age. Primeiro ele faz uma boa anamnese, ele faz uma consulta onde ele avalia, ele estuda o que está acontecendo, para depois dar uma solução, para depois dar um remédio, um tratamento e assim por diante, né? Então é como se fosse assim, se na nossa saúde a gente faz check-up todo ano, né, os nossos dentes ou no nosso corpo, a gente faz para mapear. Então o empresário, independente do segmento, tá? Imobiliário, educação, saúde, qualquer coisa, ele tem que com frequência fazer check-up para mapear os pontos de melhorias, os pontos de acertos, para até comemorar também o que acertou, né? Então é fundamental ele ter essa check-up anual, semestral, sei lá. A coisa mais poderosa é olhar para dentro. Sim. É você fazer esse diagnóstico, tá, constante. Você trabalha com uma venda mais ativa ali, né? E eu tenho a certeza absoluta que uma das coisas que você fazia muito constantemente, era o seguinte, era analisar o que você poderia melhorar na tua abordagem. Exato. Né? Você criava aquela abordagem e depois, poxa, acho que eu posso mudar essa abordagem aqui inicial. E é exatamente isso, é você futucar, é você mexer, é você se movimentar. Muitas das vezes também aquilo que dava certo lá atrás não dá certo agora, né? Em relação a nível de resultado. Então você acaba entrando num jogo de xadrez, cara. Eu amo analogia de jogo. Eu tenho uma empresa que se chama Checkmate, que ela está se transformando em cetro de bastão de rei. Eu amo essa pegada de jogo. Por quê? Porque venda, marketing, negócio é um jogo. E você tem que saber jogar. Muitas das vezes você vai perder uma peça porque você jogou de uma forma errada. Ou muitas das vezes você vai jogar aquela peça sabendo que você vai perder aquela peça, mas com intencionalidade, né? Para que no final das contas dê tudo certo. Então, quando a pessoa ela começa a olhar o teu negócio como um jogo, ela vai identificar aquilo que ela pode melhorar, aquilo que ela pode mudar, né? Quem ela pode tirar, quem ela pode contratar. Então, quando esse profissional, quando essa empresa, ela tem essa análise de diagnosticar, né, a causa do problema ou identificar alguns movimentos que possam levar ela para o objetivo que ela quer, ela vence esse game. Eu estava reunido com a minha equipe agora, né? E olha só que legal, Carlos. E eu coloquei num quadro assim, tudo aquilo que o nosso negócio não estava fazendo legal, tipo, que estava tendo uma deficiência, um problema.
Eu estou tendo um bom problema, graças a Deus, de crescimento de negócio. Eu estou crescendo e tem muitas coisas que acabam que eu não estou acompanhando. E todo negócio, todo profissional tem as suas deficiências. Claro. Mas eu não posso também ficar imerso nessas deficiências, eu tenho que resolver. Claro. Né? Então, eu ali estando com a galera, olha, abordagem no time comercial a gente mudou, processo de venda a gente mudou. Olha, aqui a gente vai precisar contratar uma pessoa, contratar outra pessoa aqui. Né? Mas como que eu crio esses movimentos? Eu crio esses movimentos quando eu começo a olhar o que está acontecendo, irmão. Top, maravilha. E tem uma coisa que eu me identifiquei muito com o Gustavo, né? Que a gente se conectou pela energia, né? A gente pensa muitas coisas parecidas. Foi o quê? Ele falou de xadrez, né? Xadrez é um jogo. Só que vários segmentos, várias bolhas têm o seu próprio jogo. Eu posso citar o que eu falei para ele, né? Eu sou muito bom em vendas offline e ele é muito bom em vendas online. E aí eu pensei assim, cara, que maravilha a gente poder conversar e trocar, onde eu posso ensiná-lo, né, as habilidades que eu já domino no offline e ele me ensinar a do online. Então, essa escola, né, de poder fazer network com pessoas de bolhas diferentes agrega muito. Porque às vezes você venceu no xadrez naquele game, mas você também tem que aprender com outros games, né? É muito importante. E conta até um pouco da tua trajetória, que igual a mim, você teve várias experiências fora do que você faz hoje, mas que construíram os teus backgrounds, suas habilidades. É o que eu chamo de quadro de pontos, né? Às vezes uma coisa que você fez lá que não era tão nobre, na época que você era jovem, adolescente, ou antes de ter esse sucesso todo, é justamente uma habilidade que está fazendo toda a diferença hoje. Fala um pouco da galera, coisas que você já fez, segmentos que você já trabalhou, para a galera entender que isso tudo aqui é uma construção, né? Eu brinco que eu sou o engenheiro das vendas, é que de fato eu fiz engenharia, mas porque vendas, marketing é uma construção, é uma etapa após etapa, né? E a tua vida hoje é um sucesso porque você fez uma construção. Conta um pouco dela para nós. Que massa, cara, isso que acontece. É legal falar isso, porque na verdade, toda a minha essência está em vendas. Tá? Eu acredito muito que o coração realmente é vendas. Eu trabalho com marketing, mas a todo momento eu estou ali me vendendo, a todo momento eu quero vender a minha empresa, a imagem da minha empresa, né, para ser percebido como uma autoridade, para poder faturar mais, para poder cobrar mais caro. Então, é muito louco isso. Então, eu sempre me coloquei como um vendedor. Hoje eu estou no mercado imobiliário, mas dependente do mercado, do segmento, eu sei que eu poderia me dar bem em qualquer outro segmento. Sim. Por causa dessa veia de vendedor, né? O que acontece? Eu comecei a empreender, tá? Com 16 anos de idade. 16 anos de idade. Eu tenho meu CNPJ aberto desde quando eu tinha 16 anos de idade. Legal. Eu abri uma lanchonete. Sabe aquela lanchonete de bairro mesmo, turma? Na cara, na coragem. O nome da lanchonete era Ponte do Gugu. Top. Era verde e branco. Top. O cardápio, Thaleson, o cardápio era nome de desenhos animados. Olha aí. Daí tinha lá o hambúrguer que era o Piu Piu, Tio Frajola, o Ben 10. Coisa que você curtia. Coisa que eu curtia, que eu achava que era tipo, eu achava que um cardápio com nome de desenho animado seria diferente. Tinha lá o Tasmania, enfim, era essa a minha primeira experiência de abrir um negócio. Antes disso, um pouco, eu comecei também a vender paçoca no sinal, né? Eu sempre era um provedor, eu sempre fui um provedor. Eu sempre busquei o meu resultado, né? Daí eu comecei a abrir essa lanchonete, Ponte do Gugu. Depois eu abri uma franquia de camisetas personalizadas quando eu tinha 17 para 18 anos. Você começou cedo Comecei mesmo. cedo, cara. Comecei cedo. Você começou por necessidade ou por ambição? No sentido de, cara, eu quero dar uma vida melhor para mim, para minha família, ou porque você talvez vinha numa situação muito ruim e queria mudar de situação? Exatamente isso. Eu vinha numa situação muito ruim. Humilhante. A minha adolescência foi uma adolescência humilhante. Né? A gente passou muitas dificuldades, aquela coisa toda. E eu nunca tive, na minha família, ninguém que empreendeu. Então, eu só entendi o seguinte, que eu não poderia viver naquela situação. Então, eu já fiz muitas coisas, já vi de picolé, já vi de paçoca no sinal, que me deu um dinheirinho legal, cara. Eu lembro que eu comprava uma caixa de paçoca, não esqueço. A R$15, vinha 150 paçocas.
colocava 3 paçocas ali no saquinho de sacolé, o custo de 30 centavos e vendia por R$1. Hoje a paçoca tá cara pra caramba, hoje a paçoca... Mas era mais ou menos assim. E eu ganhava por cada caixa R$35. E eu vendia em torno de 3 caixas por dia, no sinal. E era para realmente dar uma vida melhor para a minha vida, para aquela situação, não aceitava aquilo, né? Eu lembro que o meu primeiro dinheiro foi para poder comprar um botijão de gás lá para casa, que estava sem gás. E para mim foi muito bom isso. Foi muito bom. Eu cresci, acelerei demais dessa forma. E depois a lanchonete foi uma franquia de camisetas personalizadas. E depois eu abri uma empresa de eventos que era a recreação infantil. Olha que massa, cara. Essa parte eu quero explorar. Cara, era a recreação infantil. Atendi na minha região, fiz sucesso pra caramba. Atendi no Rio de Janeiro, atendi em São Paulo. Eu comecei a ser muito conhecido, reconhecido no mercado de eventos infantis, cara. Olha aí, que maneira. Eventos infantis. Então eu pegava muito improviso ali com as crianças, a parte da comunicação. Cara, eu tenho certeza que a escola foi a recreação infantil, porque você tinha que improvisar, você tinha que inventar moda, você tinha que ter um raciocínio muito rápido, você tinha que ser muito proativo, você tinha que estar atento, porque crianças caem, se machucam, faz besteira. Então você tinha que ser muito bom e você tinha que ser, eu tinha que ser muito interessante para os pais. Eu não comunicava para os pais, mas eu buscava uma intencionalidade para ser tão bom aquilo ali que os pais se encantavam. Então eu falava no microfone o nome da criança, eu lembrava do nome da criança, daí o pai ficava maluco. O pai falava assim, pô, ele lembrou do nome do meu filho. Entendeu? Essas jogadas todas. E nós que somos pais hoje, né? Você tá com a tua de 1 ano e... 1 ano e 3 meses. Pois é, o nome dela? Maria Alice. E eu, o Gabriel, 2 anos e 3 meses. A gente sabe que o nome do filho é a coisa mais gostosa que a gente vai escutar. Quando faz graça, quando deixa o teu filho feliz, você ganha o pai. Né? Então eu aprendi muito com recreação infantil. Me desenvolveu demais assim, a minha habilidade de vender, de ser interessante, de jogo também, assim, de entender de pessoas, porque a venda é você entender de pessoas, né? Total. E depois eu abri também uma hamburgueria, mesmo tendo essa empresa, eu abri uma hamburgueria no shopping da cidade, né? Que foi muito feliz também, porque eu atrelei essa questão da recreação com a hamburgueria. Então a minha hamburgueria vivia lotada de família, Eu cheguei a colocar 250 crianças, fora os pais, em um evento, em uma hamburgueria do shopping. Você tem uma noção que o shopping me multava. Você acredita nisso? Cara, eu bombava o shopping e o shopping me multava, porque a criança ia lá, rabiscava a loja de outra pessoa. Eu fazia um auê, mas eu trouxe o quê? Uma força de um negócio que eu tinha para a minha hamburgueria. Então eu fazia muitos eventos infantis, personagens vivos, recreação, oficinas. Eu fazia muita coisa para poder atrair o quê? Os pais, porque os pais eles têm uma deficiência de atividades, de lugares que eles podem consumir junto com seus filhos, né? Exato. E eles querem ver os seus filhos fazendo os seus... Eu, como pai, minha esposa me levou a minha filha para o Parque da Mônica, eu fico assim todo encantado de ver minha filha brincando, correndo. E uma dica para quem tem medo de ser pai, deixa eu te falar, é muito top. Você tem a oportunidade de reviver tudo aquilo que você viveu na criança com o teu filho. Cara, é muito massa. Você, mas eu me divirto quando vou num parque com meu filho, eu vibro. É muito gostoso. Eu fui no shopping agora, eu peguei aqueles carrinhos que andam no shopping, até aquele carrinho que... Aqueles carrinhos, coloca a criança no quadrão. Sim. Ela fica curtindo demais. Então, e depois eu empreendi mais em quê? E outra coisa, todas esses negócios que eu abri foram negócios de sucesso. Da recreação foi de sucesso a tal ponto de eu vender esse negócio. Massa. De pessoas comprarem a marca. Gerou equity, né? Gerou valor. Cara, gerou valor, você não tem noção. Hamburgueria, eu fiquei 1 ano no shopping e eu vendi também, e vendi bem hamburgueria. E as pessoas, elas tinham... Na recreação, eu cheguei a ter 21 pessoas trabalhando comigo. Massa, cara. 21. Isso com quantos anos? Isso, cara, eu sou ruim negócio de data, mas aí em 2014, em 2013.
Massa, né? É, Ó, e é engraçado, a gente falou isso nos bastidores, a gente estava conversando, que a gente tem uma história parecida, né? Eu vim de uma família financeiramente desprovida e o cara tem que se virar. Digamos que isso é um problema bom, né? problema Né? bom. Que o cara tem que se virar, ele não tem o que fazer, ele não tem o recurso para buscar, então ele tem que criar. E até comentei com ele que na graduação, na época que eu fui fazer faculdade, eu morava em outra cidade, longe dos meus pais. Então tinha que ter grana para se manter, se bancar, né? E ele comentou que trabalhou com eventos, e eu comentei, cara, eu trabalhei de tequileiro, de barman, fazendo festa na faculdade, organizando eventos. E isso me ajudou muito. Hoje, grande parte da minha comunicação, habilidade de mexer com eventos, veio nessa época, que não era uma época glamurosa. Enquanto os meus colegas que tinham grana, né, que os pais ajudavam eles, estavam só estudando, eu tinha que estudar e passar, né, que eu fazia na faculdade federal, e tinha que trabalhar e ganhar uma grana. Só que essas coisas menos glamourosas, hoje eu vejo que foram fundamentais para a construção do que a gente é hoje. Por exemplo, vocês não têm noção do que o Gustavo faz hoje, tá? Fala de alguns eventos que você produz, por exemplo, só para a galera ter noção. Os Então, cursos que você trabalha hoje. hoje eu tenho toda essa parte de desenvolvimento do corretor de imóveis, incorporadoras imobiliárias. A gente vai fazer um evento agora, um teatro Gamaro para 760 pessoas, um baita de uma estrutura, entendeu? Então, a gente, graças a Deus, na nossa empresa de consultoria, nós estamos alcançando coisas muito grandes dentro do mercado imobiliário a nível Brasil, assim, sabe? Então, isso é bem legal. Tem uma curiosidade, Thales, que é o seguinte, eu conversando com você, estou pensando aqui. Tem um detalhe, toda vez quando eu empreendi em algo, eu pensava em fazer com que aquilo se tornasse escalável, escalonável, tipo, em construção de marca. Eu lembro que na recreação, realmente se tornou uma marca. O nome era Tio Gugu Festas. Aí, ó. Mas eu vou te mostrar o logotipo, tinha mascote 3D. Era um negócio assim, uniforme feito por uma empresa de Minas Gerais, uma das maiores empresas, e era negócio de raio solar, era a comunicação digital, a comunicação offline, era uma coisa assim absurda, absurda. Você já caprichava muito, né? Nas coisas Eu que você caprichava muito, de forma gradativa muito. Quando eu cheguei a ter 21 pessoas trabalhando comigo, pra você ter uma noção, e outra coisa era a recreação, mas eu cobrava um ticket mais elevado. Eu lembro até hoje, sabe quanto eu cobrava, cara? Eu cobrava por 4 horas de festa para o recreador fazer trabalho de recreação, R$ 1.300. Na época era muito. Normalmente o pessoal cobrava R$ 300, R$ 400. Eu cobrava R$ 1.300. Eu já cheguei a fazer em um sábado 9 eventos. Eu já cheguei a fazer, no mês de outubro, que é o mais forte, dezembro, assim, eu já cheguei a fazer 42 festas no mês de outubro. Assim, que era um número bem expressivo. Então, cara, as coisas aconteceram. Daí, eu treinava equipe para poder fazer recreações em lugares diferentes. Então, eu sempre tive uma pegada de desenvolver aquilo para se tornar realmente um negócio. Na hamburgueria, as pessoas tinham uma percepção de franquia. Cara, o papel para embrulhar o hambúrguer todo personalizado. O saquinho todo personalizado também, igual no tipo McDonald's da vida. Né? O cardápio era um cardápio completamente diferente. A loja era uma loja instagramável demais. Então, eu sempre gostei de pegar, expor aquela pedra bruta e lapidar aquela pedra bruta. E agora, fora a nossa empresa de checkmate, que é a consultoria, a gente está começando a operação já, abrindo a Aquadoff, né? Que é uma imobiliária. Eu nunca vi um nome que chiclete que pega tanto. Apelov é uma coisa que a gente vai ter que gastar um tempo aqui falando. Mas só aproveitando que você está falando, quando eu estou escutando a tua história, Sim. É interessante, né, que você não teve uma base. Você construiu a base. E as experiências foram das escolas. Sim. É o que eu falo, gente. Por exemplo, você quer ficar bom em vendas, ou em marketing, ou fazer eventos. A teoria, ela ensina 20%. A prática ensina 80%. Eu brinco, né? Que treinar não vende, mas vender treina. Não estou dizendo que não é importante treinar. É demais, eu fiz muitos cursos. Imagina o que você faz também hoje em dia, né? Mas nessa época não, você foi fazendo e foi aprendendo com a prática. E outro detalhe que eu observo que você fala,
A pessoa não precisa cobrar barato pelo aquilo que ela faz, só se ela não se valoriza. Tanto ele como eu, a gente gosta de trabalhar num ticket médio um pouco mais alto, que a gente sabe do valor e a gente entrega mais, né? Então, para a galera que trabalha em vendas e marketing, cara, se você entrega muito, ele comentou que ele entregava muito, experiências diferentes, ele tinha uma comunicação com os pais diferentes, ele agregava muito valor, ele podia cobrar o que ele quisesse. Então, preço, gente, não é o que define uma venda, tá? É quanto você gera valor. Então, tem gente que pede um preço lá em cima e conquista, porque gera muito valor. Exato. Vou te falar uma coisa, tá? Isso pra galera também que acontece. Tem muita gente inteligentíssima e ganhando bem menos do que as pessoas que realmente estão praticando, estão fazendo o que tem que ser feito, estão criando as suas ações necessárias. Então, tudo que eu faço, Thales, é o seguinte: eu coloco aquela pedra bruta à exposição. E a pedra bruta é o seguinte: é o mínimo possível para poder eu começar a operação. O mínimo possível. E depois a gente vai lapidando, a gente vai investindo naquela pedra, e isso funciona. Isso funciona. Tem pessoas dentro do mercado imobiliário, em relação à consultoria imobiliária, que está há 15 anos no mercado, muito tempo no mercado. E com todo respeito a essas pessoas, eu tenho feito mais, tendo mais resultado do que essas pessoas tão antigas e que sabem muito mais do que eu. Sim. São pessoas que sabem muito mais. Eu tenho esse nível de consciência, esse entendimento. São pessoas que dão uma aula para mim, mais que o mercado me deseja. Por que o mercado deseja o Gustavo e não essas pessoas? Porque eu sou essa pessoa que coloca ali o meu time para campo. Sou uma pessoa prática, uma pessoa que coloca ali a cara para poder bater e ir embora. Então, dessa forma funciona. Esse é o empreendedor raiz. Eu conheci um empreendedor que ele não sabe, cara. Ele é lá de São Paulo, ele tem 14 clínicas odontológicas, irmão. Ele não sabe assinar o nome dele. Ele assina o nome com um polegar. Mas ele é dono de uma clínica de 14 clínicas odontológicas com várias pessoas formadas e faturando bem, São Paulo, ticket lá em cima. Mas o cara nem é doutor, o cara talvez ele fala mais vai, mais vem, entendeu? Mas ele é um cara que vai para cima, né? Então, isso também, Thaleson, é algo que não tem a ver com técnica de venda, não tem nem a ver com técnica de marketing, é algo intangível, é algo que está dentro da pessoa. Então, quando você tem algo muito grande dentro de você, técnica de venda, técnica de marketing vai potencializar isso tudo. Mas quando você é muito pequeno dentro de você, o que vai acontecer? Isso só vai te prejudicar, porque você vai se frustrar muito. Ah, eu fiz esse trabalho de marketing, o trabalho de marketing não funcionou. Isso não dá certo. Ah, Instagram não dá certo. Ah, ligação não dá certo. Por quê? Porque na verdade não dá certo, porque dentro dela já não está funcionando, as coisas estão acontecendo. Então isso é muito louco. Na minha trajetória, eu sempre coloquei dentro de mim o seguinte, Thales, o que eu fizer vai dar certo. Vai dar certo, irmão. O tempo que for para poder trabalhar, para poder dar certo, mas vai dar certo questão de honra. Então eu nunca fiz algo que não desse certo. A minha hamburgueria, vou ser bem sincero para você, eu não via futuro. Eu pensei em franquear e tudo mais, mas eu não via futuro em relação a operação em margem líquida. A margem é muito pequena. Muito baixa. Muito baixa. Entendeu? Mas o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou transformar o negócio para ser um case e depois eu vou vender. E vender negócio é muito bom também. Você se sente bom vendendo uma empresa. Né? A realização, né? A realização. O filho ou a filha casando, a realização pro pai. A realização. Mas no final deu tudo certo. Então, na Apelove, nós estamos exatamente assim. Criamos algo bruto, nós vamos lapidar e vai se tornar uma referência do mercado. Show de bola, ó. Apelove é um nome que quando ele me falou, demais, cara, demais. E a gente vai falar aqui agora da Apelove, né? Por quê? Chegaram em Teresina agora e eu tenho certeza que vão arrebentar. Primeiro, o nome é muito top. Segundo, a ideia, a filosofia da empresa. Terceiro, transmite quem você é, quem seus sócios são, né? O Pablo e a Luma. Então, vamos falar da Apelove? Então, Bora. O que é a Apelove?
antes de falar o que é, não é o nome do bonito? Fala aí. Não é o nome legal de uma empresa? É o nome que pega, né? É o nome que pega. É o nome que pega. É o Pablo. Aí o Pablo. O Pablo. Vamos lá, o que é a Pelov? O que vocês vão fazer em Teresina? A Pelov é uma imobiliária apaixonada por apartamentos, tá? Então, hoje a gente tem, Thales, um mercado a qual as imobiliárias, todas as imobiliárias estão vendendo de tudo, estão trabalhando de tudo, com tudo, né? E na Pelov nós nos importamos com pessoas, assim. Então, nós vamos trabalhar apenas com apartamentos economicamente fechados, então que tem portaria, que tem estrutura de lazer, tá? Tanto apartamentos para investidores como para o cliente final, que quer também moradia, beleza? E a nossa essência é exatamente essa, é se importar com pessoas, entender realmente aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa procura de verdade, entender a motivação dela de compra. Então vai ser um trabalho consultivo, um trabalho de atenção com pessoas. E a nossa ideia não é somente comunicar algo comercial, algo para poder vender apartamentos em si, mas a gente pode agregar muito mais e deixar realmente uma marca na vida das pessoas. Então, quando nós entramos num condomínio a qual os pais eles têm uma certa dificuldade em ter um tempo de qualidade com os filhos, nós queremos, através da nossa marca, né, trazer algo de recreação, oficinas, né? A gente não vai oferecer nada de venda de imóvel, mas a gente quer deixar uma marca para que ele venha também ter um momento ali de família, um momento de diversão com os filhos. Então, a nossa essência é fazer com que as famílias se tornem mais felizes, né? A nossa essência é fazer com que as pessoas que estão buscando imóvel, elas venham escolher o melhor imóvel para elas, o que faz sentido. Porque a gente sabe também que dentro da venda, Thaleson, tem muita gente que ela acha que ela quer aquilo, mas muitas das vezes não é aquilo. Sim, muito comum, né? É muito comum. Então nós vamos ter um trabalho consultivo sincero, né, de fazer com que ele venha entender a nível racional se aquilo faz realmente sentido para ela, para ele, entendeu? Ou seja, vocês vão ser os doutores do apartamento. Vocês vão diagnosticar precisamente. Gostei dessa aí, cara. Aí, Pablo, já pega esse termo de doutores. Exatamente, cara. É isso que a gente quer fazer. E é um desafio, tá? Por ser um mercado muito acelerado. Sim. Mas o nosso trabalho é ter atenção. Então, somos apaixonados por apartamento. E agora vamos fazer um jabá. Se você está buscando um apartamento, você tem que buscar uma Pelov. Olha que interessante. O nome tem tudo a ver mesmo, porque eles são um canal de amor relacionado a apartamento. E é de paixão brasileira a conquista do primeiro imóvel, né? Ou até mesmo a venda do primeiro imóvel. Porque, pensa bem, assim, o imóvel está relacionado com o momento da vida da pessoa. Ou de amor, ou seja, cresceu, está evoluindo o primeiro imóvel, ou ele está saindo do imóvel de um tamanho de 80 metros quadrados com de 120, é crescimento. Ou às vezes até de dor. Às vezes a pessoa perdeu um parente, não quer mais morar naquele apartamento, ou aconteceu alguma coisa na vida dela, ele quer mudar, enfim. Vocês estão nesses dois momentos, né? Porque amor não é só na alegria, né? Também em momentos não tão alegres, Separação. né? Separação. Situações como essa, exatamente, cara. Então, as pessoas, o corretor de imóveis, ele fala assim, ó, eu sou um realizador de sonhos, mas na verdade não é. Por quê? Porque para alguns vai ser um sonho de vender realmente, de comprar aquele imóvel. Mas, por exemplo, para o investidor, ele está buscando ali realmente um raciocínio lógico de ganho financeiro. Né? Como você falou, situações de perda, vai ser uma fase que ela vai ter que abrir mão daquele imóvel ali para poder seguir com uma outra fase. Então, vender imóvel, vender qualquer coisa, como você também trabalha com pessoas de forma direta, é você entender de pessoas. Cada pessoa está numa fase, cada pessoa tem alguns que estão mais preparados, tem outros que estão menos preparados, né? Então, e é uma decisão muito, muito importante a venda. Eu sempre falo, Thales, que uma boa venda beneficia muito mais a pessoa que compra do que o vendedor que ganhou a comissão. Vou dar um exemplo para você. Eu falo que, quando eu comprei o iPhone lá, a Apple ganhou teus 10 mil reais, seja lá qual o valor que for. Sendo que eu ganhei muito mais do que ela.
eu fui muito mais beneficiado do que a Apple. Quando, talvez essa pessoa ela tem uma empresa de lingerie, ela vendeu lá uma lingerie para aquela mulher de R$ 50, um conjunto. A mulher se sente mais feminina, o sexo é diferente. Sim. Ela se sente mais empoderada, ela se sente mais preparada, ela se sente mais amada. O relacionamento dela talvez pode mudar a partir dali, Sim. porque ela pode ter o costume de comprar mais, de criar novas experiências. Então, olha só, a empresa ganhou R$ 50 no bolso, mas ela ganhou infinitamente mais. Quando você, Thales, tem uma empresa que vende essa parte da educação, principalmente uma língua que é a língua mais falada do mundo, né? É, língua inglesa. É a mais falada do mundo, que é uma necessidade real. Você vai ganhar o teu dinheirinho, vai entrar no teu bolso, daquela matrícula, daquele fechamento, mas olha o quanto a pessoa ela vai ganhar com aquilo. Exato. Ela vai acelerar a nível profissional, vai abrir portas demais. Ela vai economizar naquela viagem estrangeira, ela vai conseguir usar muito mais daquela viagem também lá para o exterior com a sua família, porque ela vai conseguir se comunicar. E a gente sabe que um desafio muito grande é a comunicação fora também. Dentro, cada vez mais está exigindo inglês. Por quê? Porque você tem hoje uma população nível mundial que está consumindo não somente o seu país, outros países. Né? Você vê hoje a frequência, a quantidade de profissionais que estão consumindo outros países, não só de visitar, mas a nível também profissional, que tem alguma ligação, alguma coisa. Então, assim, você acaba beneficiando muito mais aquela pessoa do que o dinheiro que entra no teu bolso. Você fica feliz, dinheiro entrou, mas aquela pessoa fica muito mais feliz. Então, assim, a Apelove, o que a gente tem construído, é exatamente para isso, para tratar isso, para poder realmente entender que a gente é vendedor, a gente quer a comissão no nosso bolso, sim, mas, cara, de forma real, mais profunda, a gente quer que a pessoa ela se sinta bem naquela compra, naquela aquisição. E a gente quer fazer um trabalho consultivo, mais profundo. Eu fico entusiasmado e se você me der corda, eu vou ficar aqui 2 horas falando sobre essa empresa, irmão. E é incrível, né? É o que a gente fala que o nome desse talk show é justamente tirar a venda. Porque as pessoas elas gostam de comprar. É uma necessidade humana, a gente ama comprar, tá? Mas existe um sentimento negativo quando as pessoas entendem que o cara quer empurrar, o cara quer vender. Bem que as pessoas não gostam que vendam para ela, mas ela gosta de comprar. Não é doido isso? Mas é um comportamento humano. Justamente por conta das más referências de vendedores. E realmente, a maioria dos vendedores não faz o que vocês estão fazendo na Apelove. Que é o quê? Interessar-se verdadeiramente e primeiro pela pessoa. Quantas vezes eu, num diagnóstico, que a WhatsApp trabalha de forma consultiva, eu entendi, esse cara não está no momento de comprar o meu produto. Às vezes ele estava no momento de problema emocional, eu falo, cara, é melhor você investir tua grana no psicólogo. Ou num curso XYZ, tá entendendo? Eu ajudei aquele cara muito mais. Então, quando a gente se interessa pelo outro, o nós é recompensado. Que doido. Que louco isso. Eu acredito muito nisso, irmão. Você falou sobre as pessoas não gostam de vendedor, assim, de que vendam para ela, na verdade, né? E é muito, muito louco isso. Por causa exatamente do que você falou, né? Por causa de péssimos vendedores. Eu estava falando com a galera hoje, no processo seletivo, mas é lindo ver o bom vendedor. É lindo. Eu estava no atendimento. Uma dança, né? Cara, eu estava no atendimento imobiliário que eu fiquei 30 minutos com a menina de São Ruth, lá de Gramado, Rio Grande do Sul. E eu falei assim com a minha esposa, amor, eu ficaria mais 1 hora com essa mulher aqui, ela me vendendo, porque é muito bom. Já viu aqueles vídeos do cara vendendo lá no metrô, um chocolate, todo mundo filmando e viralizando? Sim. É muito lindo ver bons vendedores vendendo. Exato. Aquela menina na praia que está vendendo também. Então, assim, quando o vendedor ele acredita no produto que ele vende, tá? E quando o vendedor acredita nele mesmo, ele briga para a venda. Mas ele não briga no quesito seguinte, ser chato, ser desinteressante. Ele faz de tudo para a pessoa entender que a pessoa vai ser muito mais beneficiada. Sim. Eu fico assim, agoniado, porque a gente ama o que a gente faz. Eu fico agoniado, eu vejo pessoas e falo assim, cara, por favor, faz o seguinte, compra isso, porque isso vai fazer tão bem para você.
E muitas vezes a pessoa, como é o caso de tirar venda, muitas vezes a pessoa não consegue enxergar que aquilo vai fazer tão bem para ela. Né? Exato. Então, vender é uma dança, é uma arte. E quem domina essa arte, irmão, quem domina essa arte tem um futuro brilhante, cara. Brilhante. E sabe o que é interessante, Gustavo? Eu tô dentro de mim com um chamado muito forte quando eu pisei em Teresina, que é o seguinte, cara, eu vou distribuir para as pessoas, tá? Tudo que eu aprendi no reality show de vendas que eu fiz lá com o Flávio Augusto. Né? Para quem não sabe, eu fui vencedor desse reality show. O bilionário Flávio Augusto investiu na minha vida, ou seja, baseado no resultado em vendas que eu gerei, ele investiu mais de R$500 mil, né, nesse reality show. E basicamente eu trouxe isso para Teresina. E agora eu estou trazendo isso de forma mais entregue. A gente vai criar um curso chamado Vendas para Não Vendedores. A gente vai abrir para mentorias. E também a gente tá com a WhatsApp aqui. Então, se você quer ficar bom em vendas, trabalha com a gente. Né? A gente está recrutando, tá fazendo processo seletivo. Né? A Pelov também está recrutando as pessoas dessa área também. E basicamente é isso. Você quer ficar bom em vendas? Trabalhe com isso. Você quer ficar bom em marketing? Trabalhe com isso. Essa é a melhor forma de você ficar bom, tá? Você está a um passo ou a uma pessoa de ficar extraordinário na tua área. E uma coisa que me chama a atenção, tá? As pessoas, elas se identificam pelas carreiras delas. Por exemplo, eu sou vendedor. Eu sou vendedor profissional. Já estive engenheiro, tá? Estou franqueado da WhatsApp e amanhã posso estar outra coisa, mas eu sou vendedor. E não entra na minha cabeça pessoas que não se enxergam como vendedores. Por exemplo, um médico. Cara, um médico... Qual que é a diferença do médico para um vendedor de curso de inglês? O médico está vendendo um serviço. Quem vende curso de inglês está vendendo o quê? Um serviço. O médico, ele também está vendendo. Sabe? Ele está vendendo, ele é um vendedor. Um fisioterapeuta, um dentista. Então, esse curso que é Vendas para Não Vendedores é primeiro para mostrar para as pessoas que toda empresa, o principal canal de aquisição de recurso é vendas. Eu acho isso incrível, eu vou te falar. Você falou de médico aí. Você tem pessoas que se formam e que são frustradas no mercado depois, por quê? Porque não sabe se vender. Né? Mas, olha só, pelo contrário, eu conheço médicos que cobram o valor altíssimo pela sua consulta, agenda super lotada. Mas por que isso? Porque sabem se vender. Exato. Sabem se vender, mas você vê aí nutricionistas, fisioterapeutas, né? Desculpa o que eu vou falar de uma forma mais direta, mas ganhando lá um valor que, caraca, poxa, é até um pouco humilhante pelo tanto que estudou, pelo tanto que se preparou. Daí quando chega no campo de batalha, tá ganhando nada, tá com as suas dificuldades. Mas por quê? Porque não sabem se vender, não sabem. Eu fiz um contrato de um fotógrafo, vou até falar aqui o valor que eu paguei. Na minha região, interior do Rio, então lá acaba as coisas sendo baratas, né? Serviço de fotografia, tipo, é R$200, R$300, você tira a foto à vontade sua. Daí eu fui atrás de um cara, o Edu, indicado. O Edu Zavazzi, alguma coisa assim. Daí eu falei, Edu, qual é o valor do fotografia? Ele falou o seguinte, eu faço uma apresentação para poder passar tudo direitinho e tal. Não tem como passar o valor aqui não? Não. Ele falou assim pra mim. Beleza, ele falou, amanhã você tem disponibilidade? Amanhã eu falei, tem. Tá, via Zoom. Cara, ele fez uma apresentação para mim, irmão. Uma apresentação, um PDF. Uhum. Ele fez um PDF que, esse PDF foi uma apresentação de 20 minutos. Cada vez que ele falava, eu falava assim, cara, deve ser R$500. Deve ser R$1.000. Por Deus, deve ser 1.000. Eu cheguei, a gente sempre fala negócio de valor e preço, né? Mas isso foi o exemplo, a vivência mais clara de valor e preço na minha vida em relação a isso. Daí, no final, eu falei assim, cara, esse é muito caro. É muito caro. Por Deus, eu não estou mentindo para você. O que aconteceu? No final, ele falou assim, Gustavo, 10 fotos. O fotógrafo normalmente é limitado. 10 fotos, R$1.500. Sabe o que eu fiz? Paguei ele naquele momento à vista, irmão. Tranquilo. E tipo assim, talvez as pessoas vão falar assim, mas R$1.500 não é tão caro. Pra minha região ali, era muito... Era o ticket a mais. Né? A mais!
Então eu falei assim, cara, é um prestador de serviço fotógrafo, a qual a maioria dos fotógrafos estão roendo o osso, e o cara tá indo bem. Depois disso, até eu peguei o exemplo dele, e eu trouxe para algo da educação, de apresentação também em PDF, porque eu gostei tanto que eu trouxe também o nível comercial. Enquanto isso, tem, um exemplo, eu tenho uma pessoa próxima, que ele é fotógrafo também, e que não consegue viver só da fotografia, tem que trabalhar com outra coisa, e estava trabalhando com, tirando fotos de ensaios femininos. Eu orientei, poxa, esse tipo de trabalho não vai te trazer dinheiro. Por quê? Porque normalmente essas meninas elas ganham isso de graça. Sim. Né? Aquela coisa toda para poder utilizar da imagem, para poder, né? Então, por quê? Porque não sabem se vender, cara. Olha só como esse fotógrafo ele soube se vender para mim e tá ganhando a vida, cara. Gerou valor na tua vida, né? Muito. Eu uso as fotos dele até hoje. Que massa. Até hoje eu uso as fotos dele, cara. Olha aí. Então, nesse caso, você vê, né? O cara conduziu, o cara cobrou o que ele quis. Que é só, esse fotógrafo domina vendas. Então, assim, ó, você que está assistindo, você é médico, advogado, dentista, fisioterapeuta, qualquer área, educador físico, nutricionista. Primeiro você pergunta, estou satisfeito com quanto eu estou recebendo? Se não, deixa eu te dar uma dica, urgentemente, tá? Você não precisa fazer mais um curso de pós-especialização na tua área. Precisa fazer muitos cursos e se conectar com pessoas de vendas e marketing. Faz amizade, cara. Em vez de andar só com pessoas da tua área, faz amizade com um cara que é ninja em marketing, um cara que é ninja em vendas, e você vai ver como vai transformar a tua vida, tá? Se você tem um resultado intermediário, pense que sempre dá para melhorar, né? Porque tudo é uma questão de estatística. Quanto mais abordagem você faz, mais propostas você apresenta, mais vendas você realiza. Então você também pode melhorar, potencializar o que você faz. E se você é muito bom nisso que você faz, por que você está parado e não está gravando conteúdo para ensinar outras pessoas da tua área? Porque realmente as pessoas estão paralisadas e você pode ser um exemplo, um case de sucesso e pode vir aqui para o nosso Type Show contar a tua história e como que você faz. Por exemplo, eu sei que tem alguns médicos aqui em Teresina que são top na arte de vendas e marketing. Então, você que é dessa área e não é bom, você precisa aprender. Porque não tem jeito, ó. Não existe nem cliente sem venda. Já parou para pensar? Para ter um cliente, tem que ter tido alguém que foi lá e vendeu. Aí para depois para ter o cliente. Com o cliente tem dinheiro. Dinheiro resolve muita coisa na empresa. Você investe em infraestrutura, mais produto, mais pessoas. Ou seja, se o cara não entende que o canal de entrada de riqueza é vendas, ele não está vivendo empreendedorismo, ele está vivendo outra coisa. Tem uma frase que diz assim, a venda resolve tudo. Entendeu? É exatamente, a venda resolve tudo. Né? A venda resolve tudo. E se essa pessoa quiser ter, de fato, um crescimento, eu tenho que pensar o seguinte, o resultado de vendas. É venda, é venda. As pessoas, muitas das vezes, elas colocam muito a inclinação para o trabalho com marketing digital, o conceito digital também, né? As pessoas se inclinam muito para o Instagram, para a rede social e tal. Mas tem uma outra frase que eu falo que é o seguinte, engajamento sem monetização é mera vaidade. Então, as pessoas elas colocam mais importância em tantas outras coisas e ela não entende que, cara, peraí, o coração, o centro, venda. O centro é venda, cara. Com a venda você consegue ter um crescimento, faturar mais, consegue mais margem líquida, você consegue tudo a mais, acelera. Emprega muita gente. Com a venda você consegue melhorar as suas vendas, porque o dinheiro entra, você consegue contratar uma pessoa ou uma ferramenta para poder utilizar os seus resultados. Então o coração é venda. Adianta alguma coisa o cara ele ser muito bom no trabalho de finanças, é uma engrenagem, né? Ser o cara nas finanças, mas o cara não vende. E aí, o que acontece? Ou ser o cara na prospecção, na atração, e vambora, mas o cara que não vende. Poxa, eu atendi um cliente de imobiliária que eu dei na cabeça dele, irmão. Que tinha um vendedor lá, um corretor que atendeu 374 oportunidades, né? Leads. E ele fechou no ano 2 vendas. Eu falei assim, cara, o dono de imobiliária, será que você não está enxergando? É algum problema. Tem um problema com esse vendedor, cara. Olha quanto dinheiro que você perdeu. Mas por quê? Porque você não identificou que o problema dele está no fechamento, está no atendimento, está sei lá o quê.
Venda, venda. Então ele gastou dinheiro para um caramba com marketing, com atração, adiantou? Não. Então a venda ela é o coração. Significa dizer que não precisa de outros? Precisa, porque muitas das vezes o cara também ele pode estar vendendo precificando errado, entra finanças. Então ele pode estar achando que ele está bombando, mas ele está se lascando. Mas de qualquer forma, ele tem que continuar se lascando, vendendo. Sim. Porque quando ele continua se lascando vendendo, mesmo apertado, ele tira o dinheiro ali, investe numa consultoria de finanças para poder identificar o que ele pode melhorar de precificação de tudo mais. Mas se ele está não vendendo, não gerando nenhum tipo de caixa de faturamento, sendo faturamento legal ou não legal, tipo assim, quando eu digo não legal é em relação se está dando lucro ou não. A margem não está boa. A margem não está boa, mas pelo menos está gerando caixa que ele pode fazer alguns malabares para poder otimizar o seu resultado. Então a venda é o coração, cara. A venda ela resolve tudo. Eu gosto de fazer uma analogia, que as pessoas dão risada, mas é a verdade, tá? Que vai representar networking, marketing e vendas, tá? Vamos supor, um exemplo, tá, gente? Que estamos numa balada, solteiros, tá? Tá eu e meu amigo Gustavo Rangel, tá? O Pablo, ele é um amigo terceiro, ou seja, o Pablo conhece uma pessoa, uma menina bonita. E aí, como eles têm esse network, Gustavo e Pablo, o Gustavo fala para ele assim, tu pode me apresentar aquela pessoa? Então, isso é um network. Através do Pablo, o Gustavo vai conhecer a Priscila. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Conheceu a Priscila. Então, ele foi lá e apresentou. Ele chegou lá na Priscila e falou assim, olha, tem um amigo meu que é 10, é o Gustavo, ele é assim, assim, assado. Então, isso é o network, o início do marketing. Porque Pablo está falando com a Priscila do Gustavo. Isso é marketing. Ele está trazendo engajamento. Só que em algum momento o Pablo vai apresentar a Priscila para o Gustavo. E eles vão se encontrar. E ali é vendas, meu querido. E ele vai falar, ele vai se apresentar. A Priscila vai checar se aquele engajamento é real através do quê? Da ação do Gustavo. E só vai fazer sentido, só vai realizar a venda se o Gustavo beijar a Priscila. Porque se ele não beija, não adianta nada. Cada um vai para suas casas infelizes. Então, essa é a representação do network, do marketing e das vendas, numa cena de uma balada. E eu te digo uma coisa, olha que massa. Eu te digo uma coisa, quantas são as situações daqueles encontros que não houve um beijo, mas a Priscila beijou com o outro. Exato. Na frente do Gustavo. Por quê? Porque o cara conseguiu se vender, o cara conseguiu fazer o seu trabalho. Daí muitas vezes você tem atração, que é o marketing, ou você não é bom em vendas, então não adiantou de nada, cara. Gostei dessa analogia. E ó, já falo publicamente que vou pegar essa para fazer umas palestras aí e vou usar. Top! Show de bola, galera. Ó, privilégio para mim, tá, Gustavo? Ter você aqui em Teresina, trazendo a AP9, agregando muito valor para essa cidade. Eu falo que assim, ó, Teresina, as pessoas aqui têm o maior capital intelectual do país, tá? Não sei se você sabe, mas são referência em concurso público, né, referência em prova de Enem, a galera é muito inteligente. E eu escolhi empreender em Teresina, tá? Pessoas de outros estados achavam que eu não fiz uma boa escolha, porque realmente aqui não é uma cidade muito conhecida pelo empreendedorismo. Só que eu vi justamente o que o Gustavo também viu. O poder intelectual das pessoas aqui pode ser utilizado nessa área de vendas, nessa área de marketing, empreendedorismo, no segmento imobiliário. Então, se essas pessoas são as melhores do Brasil, através até do mundo em educação, em medicina, por que não nessas áreas? Foi por isso que eu escolhi Teresina, entendeu? E eu estou muito feliz de ter você aqui com a AP9, ter você aqui com as suas consultorias e ter você aqui no nosso talk show, né? Muito grato, obrigado. E deixa um recado para a galera, como que eles te encontram, fala dos projetos que você tem aí. Turma, cara, primeiramente eu te agradeço, tá? Foi um bate-papo assim incrível e eu fico empolgado, se eu pudesse ficar umas horas aqui, eu gosto muito, eu gosto muito de serviço. E eu tenho certeza também que você é a mesma coisa. Gustavo Rangel, o meu Instagram, quem quiser acompanhar lá. E tem uma frase que diz assim, acho que casa muito bem com uma finalização aqui do nosso áudio, que é parar com quem quer parar, andar com quem quer andar e correr com quem quer correr. Então, se você quer acelerar, se você quer correr, você tem que colar com esse cara aqui, que
tem me ensinado demais. Em 2 dias, aqui presencialmente junto com ele, tenho aprendido muito. Então, eu acredito muito nessa força colaborativa, né, de outras mentes pensando junto com a sua. Então, nesse tipo de pensamento, você voa e voa muito alto, tá bom? Obrigado aí pelo carinho, obrigado, Thales. Até a próxima. Até a próxima. Ó, deixe seu curtir, compartilha. É um talk show novo que a gente está fazendo questão de entrevistar pessoas que trabalham com áreas que vão ajudar qualquer pessoa em vendas, tá? Então a gente vai falar de vários assuntos, tá? De investimento, de atividade física, de inteligência emocional. Segura aí, oratória, a gente vai trazer cada convidado top pra cá, tá? Deixa um curtir, compartilha, porque é assim, ó, esse conteúdo pode ajudar uma pessoa que está precisando nesse momento, tá bom? Grande abraço!